child Mary Magdalene. And oh, how that story touched me when the Lord visited her. Then her life was transformed. I've read of Zacchaeus meeting Jesus, the Son of God. His life was changed. Then he made it right. Oh, that was wrong. I've read of a man of the gatherings, possessed by a legion of demons, but the Lord delivered him with great authority, and he was set free. This is the day of visitation. Though you may feel so unforgiven, God loves significant. He can cleanse, renew, and restore you to perfection. Rejoice and accept his invitation. Call on him, he made a way for you. This is the day of visitation. The Lord himself now dwells amongst them. Oh, nothing is impossible.
accept his invitation. You call on him, he has made a way for you. Since this is the day of visitation, the Lord himself knows where the monster. Oh, nothing is impossible. Oh, you who were bound in sin, if you can recognize his voice within today, it's the day of complete redemption. Hoje dia da visitação. Moribundo sem perdão, ele ama os pequeninos. A esperança com força se renova. Jubila então da boa nova. Há uma porta aberta pra você. Hoje dia da visitação. A deidade pisa o chão. Nada mais é impossível. La torre ainda que prestes a morrer, se você o reconhecer, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Hoy es el día de la visitación. Moribundo sin perdón, Dios ama los pequeñitos. Con fuerza y renueva la esperanza, regocíjate a las buenas nuevas. Hay una oportunidad para ti. Oh, hoy es el día de la visitación. La deidad está aquí. Ahora nada es imposible. Tú que estabas atado en el pecado, si pudieras reconocer su voz, hoy es el día de plena redención. You worship the Lord, 'cause this is the day of visitation. Do you ever feel so unforgiven? God loves the insignificant. He will cleanse, renew, and restore us to perfection. We can rejoice and accept his invitation. Let's call on him. He has made a way for us. Hallelujah. This is the day of visitation. The Lord himself knows where the monster is.
pois é projetada de acordo com a cidade de Deus, as a river of life before the throne. como o rio da vida perante o trono. And in this city, they had great swinging gardens off the walls around. E nesta cidade tinham jardins aéreos grandes que saíam das paredes em volta. And it was such a great, mighty nation at the time E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo, until it had whipped the known world. And all the world was paying tribute. que tinha açoitado o mundo conhecido, e todo o mundo estava pagando tributo. It had progressed further in science. And it had the latest things that science could produce. Tinha progredido além em ciência e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. It had the latest chariots, the latest designs, Tinha os últimos carros de guerra, os últimos desenhos, the most powerful armors and best of metals. as armaduras mais poderosas e o melhor em metais. It was an outstanding to the rest of the world. Foi eminente ao resto do mundo. And then inside these walls, E então, dentro destas paredes, where King Belteshazzar was king during the time of this event that we're speaking on tonight, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite, King Belteshazzar, rei Belsazar, which the Bible says Nebuchadnezzar, which was his father, que a Bíblia diz Nabucodonosor, que foi seu pai, but truly it was his grandfather, that he succeeded King Nebuchadnezzar. mas verdadeiramente foi o seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdoms, the head of gold. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro. And he had went up into Jerusalem, many, many miles away, E ele tinha entrado em Jerusalém a muitas milhas de distância and had captured the Jews and brought them down into his kingdom e tinha capturado os judeus e os trouxe ao seu reino and made them slaves, and they used their scientists and so forth. e os fez escravos e eles usaram os seus cientistas, etc., Just like Russia did when it went into Germany, exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha. and there's why they got the atomic bomb and so forth. They got those German scientists. E aí está porque eles têm a bomba atômica, etc. Eles pegaram aqueles cientistas alemães. That's why they're so far advanced today. They captured them and took them back up there. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram para lá. Themselves, they didn't have it. Eles mesmos, eles não tinham. But they went and got those things just like Nebuchadnezzar did the Jews. Mas foram e conseguiram essas coisas exatamente como Nabucodonosor fez aos judeus. And we find out that during this time there was a righteous man by the name of Daniel, a prophet of the Lord. E verificamos que, durante este tempo, havia um homem justo, por nome de Daniel, um profeta do Senhor. Was taken in captivity at the time. Foi tomado em catividade naquele tempo. He had served as a prince over all of the astrologers and so forth. Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos, etc., And the wise men and the magi e os sábios e os magos, in the reign of King Nebuchadnezzar. no reino do rei Nabucodonosor. And now Belteshazzar had taken over. E agora Belsazar tinha tomado a direção. Belteshazzar was a wicked sort of a man. He just didn't care. Belsazar foi um tipo de homem perverso. Ele simplesmente não se preocupava. And then all the people of Babylon, with
such a security as they felt they had. E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham. Once inside those gates, and the gates closed, Uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam, with 200-foot walls, 80 foot thick, com paredes de 200 pés, 80 pés de grossura, just think of how secure they must have felt in those walls. apenas pense quão seguros eles devem ter sentido naquelas paredes. But just remember this. Mas apenas lembre-se disto. No matter how secure that science has made you, God will find you out when you sin. Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. There is only one security, and that's in Christ Jesus. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. Now, as they felt their great importance of being the leading nation of the world, Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, a very typical modern civilization, just like the one that we live in, this fabulous America. uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes fabulosos Estados Unidos. And I'm kindly disturbed myself that I'm afraid we're taking the same attitude that they took. E eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram. That we feel because that we have got what we think the best scientists, Que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas and the best machine guns and the atomic bombs and the fastest planes. e as melhores metralhadoras, e as bombas atômicas, e os aviões mais rápidos. And we have tried being the leading nation of the world. We have somehow felt our safety without God. E temos como que, sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. It's a very beautiful pattern. É um padrão muito bonito. And God never changes. E Deus nunca muda. His attitude towards sin is the same today as it was then. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje como foi então. And there's no hiding place down here. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Only in Christ are you secure. Só em Cristo está você seguro. And in this great city, as they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade. The great high walls and their modern equipment. As grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos. And they were blocked off from the outside world. E eles estavam bloqueados do mundo exterior. But little did they know that a wicked nation called the Medes and Persians, Mas poucos sabiam que uma nação perversa chamada os Medos e os Persas, which are the Hindus of India. que são agora os hindus da Índia, How little did they know that many miles away was digging a river bed quão poucos sabiam que há muitas milhas estavam cavando um leito to turn the Euphrates River so that they could march under the walls. para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar
sob as paredes. when they felt they were secured, Quando sentiram que estavam seguros. all the time they felt that way, Todo o tempo eles sentiram daquela maneira. if they did feel that, then they went waiting in sin. Se sentiram isso, então foram andando em pecado. It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient, sin begins to take a hold of him. Parece que, quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. The church, the nation, the individual that feels that he doesn't need any help from outside, A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, sin begins to reign in him. That is true. o pecado começa a reinar nele. É verdade. And we would notice too that when people begin to feel that superior feeling, usually sin sets in and cankers them. E notaríamos também que, quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. So when they closed those doors, they thought they were safe. De modo que, quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. But God looks down from the heavens, Mas Deus olha dos céus, and sin is a reproach to any nation. e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. I wonder tonight, with all of our great equipment, Será que hoje à noite, com todo o nosso grande equipamento and our atomic controlled submarines, e nossos submarinos atomicamente controlados, and our jet planes that fly many hundred miles per second, that even a minute, e os nossos aviões a jato, que voam muitas centenas de milhas por segundo, que até mesmo o minuto, that can even pass the sound barrier. que podem até mesmo ultrapassar a barreira do som. But never forget, but what your sins will find you out. Mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. And in this time, they had closed the gates, E desta vez eles tinham fechado os portões and they thought they could just live in reverie as they wanted to, because they were protected. e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia o quanto quisessem. They were the leading nation. Eles eram a nação liderante. All the other nations looked to them for science and for help. Todas as outras nações esperavam nela para terem ciência e para ajuda. And so on such a time as that, there was this king thought he would have him a great big time. E assim, em tal época como essa, havia este rei